fizemos a compra de que era um dos maiores salões de beleza da cidade, que era o Estúdio. E aí eu e a minha esposa demos um salto de fé e saímos de 8 cadeiras para mais de 30 cadeiras. A história que você falou aí de José era um escolhido, ele já era diferente, foi ingênuo, contou seus sonhos. E quantas vezes a gente não cai nessa de falar os nossos sonhos para as pessoas? Em 2015 nós participamos de uma licitação na 3M. Fomos convidados a montar um salão dentro da 3M. Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Podcastle, certo, Medina? Podcastle. E hoje com 2 convidados que são muito especiais, são nossos amigos, parceiros, pessoas que nós admiramos muito, que nós estaremos compartilhando as histórias aqui. Um é palestrante, mentor, escritor, e a sua parceira é empreendedora, proprietária do estúdio Lu Miller, aqui de Campinas. Sejam muito bem-vindos, Fernando Praques e Lu Miller. Certo, Medina? Certo. Uma grande honra estar aqui com vocês, um grande prazer. Vocês são casais que nós admiramos demais. Estamos muito, muito felizes de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Tamo junto. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Prazer é todo nosso, né, Medina? Com certeza. Eu gosto de uma frase bem interessante, que eu até acho que você vai gostar bastante, Fernando. É o seguinte, já tô... Martin Luther King diz o seguinte, que o que assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então a gente quer trazer gente boa aqui com história real do empreendedorismo para vocês, fatos reais da realidade que a gente vive, empreendendo junto com o nosso marido, né, não, Lu? Sim. É um desafio muito grande. Cada dia. E hoje a gente quer apresentar a história desse casal sensacional, Estúdio Miller, no Podcastle. Só queria fazer uma pergunta. Vocês falaram que o desafio é empreender ou empreender com o marido? Os dois. Os dois. Fica essa dúvida, mas tá tudo bem. São duas formas de empreendedorismo, de fazer gestão de pessoas. É acordar com o sócio, né? Todo dia. Acordar com o sócio. Exatamente. Já vamos começar então já nessas perguntas. Bora. E aí, conta a história aí do estúdio Lu Miller, que eu já estive lá e é top, referência aqui na nossa cidade, na nossa região, com excelentes profissionais. Quando eu fui lá, o Fernandão me ofereceu um drink lá da casa, top demais. Eu falei, esses caras são diferenciados. Verdade. E aí, conta um pouquinho da história pra gente ir começando aí o bate-papo que vai embora, vai longe hoje. Vai. Hein? Começou com a Lu, por favor, amor. Bom, minha paixão por salão começou quando eu fazia vendas de produtos para cabelo, para salão de beleza, produtos profissionalizantes, como progressiva, coloração, e eu visitava mais de 30 salões semanais e várias cidades, Campinas e região. E eu comecei, primeiramente eu vendia roupa, aí fui vender roupa dentro de começar do começo, né? A roupa dentro de um salão. Lá eu fui convidada para ser vendedora desses produtos e daí quando eu comecei a visitar muitos salões, eu comecei a me apaixonar. Assim, que nem... Primeiro eu me apaixonei por salão, depois pelo Fer. O segundo amor. Porque foi depois que eu ouvi, né? E aí eu comecei a ver cada detalhe, em cada salão que eu entrava, eu via um detalhe e eu pensava, nossa, se eu montasse um salão, eu ia pegar o detalhe desse, daquele e juntar tudo em um só. Acabou acontecendo. Eu visitei um salão que já estava à venda e eu achei que era impossível, mas o mesmo Deus que eu sirvo, né, que é o seu, nosso, eu fiz uma oração, falei, Deus, me arruma um salão, eu quero ter um salão. No que eu estava pensando, essa pessoa queria vender, eu falei, imagina, eu não tenho esse dinheiro. Na hora que ele falou do dinheiro, eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Mas eu fui para a luta, né, joelho no chão, pedi uma orientação. Falei, ai, Senhor, o que eu faço? Aí veio, assim, um estalo que eu descobri que ele precisava pagar uma escada, que ele estava fazendo um outro salão, e essa escada era um valor, assim, astronômico. E eu estava juntando dinheiro há algum tempo para fazer alguma coisa, eu queria empreender.
a veia, né, de empreendedora desde criança, porque minha mãe sempre foi empreendedora. Eu sempre cresci vendo ela montar restaurante, montando loja, e sempre montava, desmontava, enfim. Aí eu aprendi que nada é impossível. E nesse meio tempo, eu pensei no valor que eu tinha, falei, vou trabalhar em cima desse valor. E fui conversar com ele, pedi para um vendedor meu perguntar, pesquisar, se ele negociaria. Ele deu uma abertura. Nessa abertura eu falei, então não fala quem é, fala que você tem uma cliente que tem X valor. Ele traz ela aqui. Aí foi o que eu queria, né? A hora que eu sentei na frente dele, consegui negociar e comprei meu primeiro salão num endereço nobre aqui de Campinas, que é Coronel Quirino. Falei, tá, e agora? Comprei o salão. Fiquei assim, pensando o que eu vou fazer. Mas como eu era já técnica de produtos, já mexia com cabelo, já fazia escova, já sabia tudo sobre a estrutura de fio, sabia mais ou menos como funcionava tudo. Eu falei, vou enfiar a cara e vou ser uma cabeleireira, eu que vou tocar meu negócio. E esqueci que eu precisava de uma equipe. Foi onde começou o meu desafio. Sofri bastante para montar minha equipe. Foi assim, o maior desafio da minha vida, acho que é para todo empreendedor, como lidar com as pessoas. Aí eu conheci o anjo da guarda da minha vida. Eu estava já há uns 2 anos com o salão e eu fui maquiar numa festa e lá estava, né, um príncipe encantado. Senhor Fernando Prax. E aí, assim, a gente começou a se entender, namorar, e ele começou a me ajudar no salão. Ele foi picado por esse bichinho do... Gente, eu juro que era só uma forcinha. Era só instalar o sistema. Ele foi picado pelo o bichinho da beleza, porque assim, a gente fala que quem mexe uma vez, quem trabalha uma vez no mundo da beleza não consegue sair, porque é encantador. Das coisas mais bonitas de trabalhar no salão, mais gostosa, assim, que não tem rotina, gente. Todo dia é um desafio, né, meu amor? Total. Conta como foi sua experiência com... Quando eu vim para Campinas, era de São Paulo, eu empreendi em academia de São Paulo, então, ou seja, não tinha nada a ver. Então era aquela época das academias de ferreiro, a época que ser fitness era ser bombado. Não era academia raiz, né? Raiz das aparelhos quadrados, ferros. Uma anilha de 10 valeu por uma de 50 hoje. Loucura. E aí eu empreendi em São Paulo. Eu sempre, já há muito tempo, que antes se falava trabalhar por conta, né? Então, eu já trabalhava por conta há muito tempo. Depois surgiu o nome empreendedorismo. Mas ter negócio, o primeiro negócio que eu tive foi em São Paulo, essa academia. E aí até que chegou um tempo que acabou que eu tinha 2 sócios, acabou que não rolou e São Paulo estava me mandando embora. Cada lugar que eu ia, corria o risco de um assalto. Eu sempre morei na periferia, então eu sempre era da área do esporte, eu conhecia muita gente. E aí daqui a pouco comecei a ver que pessoas que me conheciam eram pessoas que estavam levando coisas que eu levava anos para conquistar num estalar de dedos. E aí eu comecei a falar, meu, esse lugar não tá me mandando embora, não é para mim. Eu era, assim, São Paulo era o paraíso para mim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou repensar isso. O Arthur era pequenininho, eu não queria, pensei muito em criar meu filho naquela situação, naquele ambiente. E aí já tinha conhecido a Lu, já tinha me apaixonado, já tava vendo corações. E aí vim para Campinas no intuito de montar a academia. E aí foi quando eu comecei a dar essa força para ela no salão, arrumar sistema e tal. Eu tava sem recepcionista. Sem recepcionista. Aí ele ficou na recepção, as clientes cantando, meu marido, meu noivo, forte, né, na época. Na época era gigantão. Aí, enfim, mas isso era outro... Passou. Corte essa parte, brincadeira. Eu era cabeleireira, né? Comecei como cabeleireira. Fernando, presta atenção. Vem me ajudar. Tem umas clientes que paravam ali. Mas, enfim... E aí eu comecei a fazer essa... Fernando atraiu as clientes pro salão. Então. É verdade, né? Pô, eu não usei Você isso sabe como ele gosta de conversar, né? Ele é simpático. Sim, Fernandão é... Aí fica horas. E aí eu comecei a ver que salão de beleza é um ramo muito rentável. Porém, grande parte das pessoas que têm esse tipo de negócio é da área. Ou seja, é cabeleireiro, é manicure, é epilador, enfim, faz alguma coisa, é operacional. E assim, cá pra nós, ser operacional, ser bom em algo,
já é desafiador. Sim, sim. Você ser bom em duas coisas, você ser um bom administrador, ser um bom gestor de pessoas, ser um bom gestor de processos e ser um bom profissional da área da beleza, o cara é quase um prêmio Nobel. Sim. E Só grande que parte... o interessante dessa época é que eu achava que ele era só de academia. Pra você ver como que ele nasceu pra isso, né? Com a veia empreendedora. Não, e gerenciar pessoas, né? Então, ele que apartava minhas brigas. Isso foi muito legal, porque pra mim valeu demais. Porque quando eu comecei a entender que salão era um ramo rentável e que não existia, na minha visão, tá? Pode ter algum que esteja nos assistindo, que consegue empreender, fazer o trabalho e administrar de uma forma muito bacana. Todos os grandes que eu vi dessa forma, sempre tem o cara grande que opera e o cara grande do administrativo. Ele não faz as duas coisas. Sim, sim. Aí dá certo. Agora, quando ele quer fazer as duas coisas, ele quer cortar o cabelo, ele quer fazer as mechas, ele quer atender o cliente, quer servir o café e quer administrar, a probabilidade é por mais dinheiro que entra, acabe dando errado. Na minha experiência, nos que eu vi. Sim, e aí eu falei, meu, tem ouro nessa praia aqui. E a gente é mal visto, né? Nós, cabeleireiros, no nosso ramo, entra-se muito dinheiro, mas tem muitos gastos. Então, eles falam que a gente é más administradores, mas por isso, porque a gente não tem tempo. E aí, a gente precisa de uma cabeça pensante. Total. E aí, quando eu trouxe ele para dentro do negócio. Eu comecei a implantar o sistema, comecei a ver faturamento. Eu falei, esse negócio é rentável, esse negócio é bom. Dá para fazer um negócio legal aqui. Nisso, a Lu tinha aberto as portas para uma equipe, tinha sido mandada embora uma equipe de um estabelecimento que já vinha com uma cultura super predatorial. Eu ganho, mas para eu ganhar você tem que perder, não existia um ganha-ganha. Uma galera numa visão bem diferente, até de tudo que eu mesmo já havia vivido e da forma que eu era acostumado a ter a minha vivência e o meu trabalho. E aí, quando essa galera chegou, começou o desafio, porque aí a Lu trabalhando, tinha que fazer esse gerenciamento, imagina, eram duas culturas. A Lu também sempre foi uma empreendedora muito de braço aberto, de mão sempre estendida para poder ajudar, para poder levar. E daqui a pouco entrou um time totalmente diferente. E aí, bom, virou o samba do crioulo doido. E aí eu estava presente. E aí começamos a fazer a administração. Aí eu entrei para começar a fazer a gestão das pessoas do salão. Só que aí você imagina, acho que eu tinha uns 20 e pouquinho, 20 e poucos anos? 20. Uns 25, 20 e pouquinho. Então foi ontem. E a equipe, acho que tinha pessoas de 50, de quase 60 anos. De área muito, que eram da área há muito tempo. Então, imagina um novato chegando para poder direcionar, total, nem era da área, para poder direcionar pessoas que estavam na área há 50, 70, tipo, respeita, né? Pô, a pessoa pode falar, o que esse pirralho quer me ensinar? E aí foi onde eu falo que, inclusive, eu uso isso muito hoje nos treinamentos, que aí eu comecei a ganhar a confiança deles. E como foi ganhar a confiança deles? Através de feedback, através de feedback de reforço positivo, vendo as coisas que estavam saindo legais, potencializando, extraindo ideia deles, porque a priori eu precisava ganhar esse campo com eles para que depois eu pudesse inovar com as minhas ideias. E aí, quando eu comecei, ganhei essa área, ganhei essa confiança deles, e aí nós começamos a inovar com ideias. A Lu e eu começamos, eram 4 cadeiras, 8 cadeiras? Eu tinha 4 cadeiras. 4. E 3 assistentes. Eu tinha. 3 assistentes. Aí quando nós entramos, começamos a trabalhar juntos mesmo, porque eu fiquei um período só dando uma força, depois não, beleza, vamos virar sócio. Fechou. Isso foi em 12 de julho. Em outubro, nós mudamos para um espaço de 3 andares, subterrâneo, 2 andares. Fomos para 8 cadeiras, 4 lavatórios, eram 2, fomos para 4, para mais 2 salas, uma sala de um camarim de noiva, fomos para 12 cadeiras. 12 cadeiras, isso. Estacionamento para mais de 20 carros, já subimos a régua de uma forma muito bacana. E fizemos o projeto todo com o arquiteto, tudo ficou a coisa mais linda. E daí a gente conseguiu elevar o faturamento, começamos a viver mais um negócio mesmo juntos. No ano seguinte, isso foi em 2014, em 2015 nós participamos de uma licitação na 3M. Fomos convidados a montar um salão dentro da 3M. Foi um projeto maravilhoso dentro, assim, 3M é uma das maiores empresas do mundo, né? Sim. E foi uma licitação.
O 3M é super, assim, realmente uma empresa muito séria, muita seriedade. E nós mandamos o projeto e, poxa, aprovaram. Foi algo que, assim, nós ficamos muito felizes, porque a quantidade de salões, Campinas é um polo da área da beleza. Em tantos salões que eles podiam escolher, eles teriam esse poder de falar, eu quero. Aí o mérito foi dele, porque eu iria, se não tivesse ele, eu ia fazer a mesma coisa. Eles selecionaram de que forma? Venham e apresente seu projeto. As pessoas iam com secador, escova, e levava, tipo, figurantes e apresentava um projeto assim. Ele não, ele foi com PowerPoint, o laptop dele, e bonitinho. Foi quando eu vi que ele tinha nascido para isso. E não só com PowerPoint, olha aí, guardem isso, vocês estão em casa. Hein? Esse projeto, eles falaram um pouco do que eles estavam pensando em fazer, e todo mundo chegou, o Calu falou, é real, todo mundo chegou lá, a gente é assim, mostrando a cara deles. Isso, mostrando a cara deles. Eu sabia que eles queriam fazer os projetos em container, contratei um arquiteto, que era o mesmo que tinha feito o salão, paguei R$3.000 para ele fazer um projeto em 3D. Falei pra ele, eu quero que você faça um projeto assim, assim, assado, com uma área para barbearia, com uma área tal, beleza, do jeito que eu já tava ideal, que eles já tinham dado, nas entrelinhas eles já tinham falado. Eu podia ter errado, eu podia ter chegado lá e eles falado assim, não é nada disso, você não entendeu. Mas nas entrelinhas que eles falaram, eu peguei, investi no projeto. Quando eu cheguei, quando eu vi o projeto, eles ficaram, nossa, encantado. E ele correu 1 quilômetro a mais. Exato, que a gente sempre fala. Corremos o KM. E uma coisa que eu achei muito bacana, me marcou muito, eu sou muito da área de comunicação. Vocês sabem, eu gosto muito dessa área de comunicar e tal. E cada um tem um perfil de comunicação. E no dia, eram 2 pessoas que eram os tomadores de decisão. Um, com uma comunicação extremamente direta, começa pelo fim, tarará, tarará, tarará. E a outra com uma comunicação totalmente, que a gente utiliza o termo de azul. Tudo bem, como vai, como que vai ser, qual vai ser o processo, qual vai ser o passo 1, passo 2, a vírgula, 2 pontos. E eu no meio desse, como que eu conseguiria equilibrar para agradar gregos e troianos? Porque eu não podia criar um ranço comunicacional com nenhum deles. Eu tinha que falar da forma com que cada um ouvia melhor. Então, quando eu ia me direcionar direto com o engenheiro, eu já começava pelo final. Quando eu ia me direcionar com o pessoal de vendas, eu já explicava o processo. Eu contei isso para a Lu, achei que foi muito bacana. Então, no final, o que aconteceu? Porque eram 2 tomadores de decisão. Os 2 tinham que estar de comum acordo. Se eu vou no que eu tenho mais, no que mais me... Você tem um rumo que te apetece mais na comunicação. O meu começa, fala, tudo bonitinho. Se eu me conecto mais com essa pessoa, eu deixaria o outro de lado. Talvez o outro seria uma balança importante, eu poderia perder o negócio. É verdade. Exatamente. Então, acho que você conhecer de comunicação é de extremíssima importância. Para quê? Para que quando a oportunidade chegar, você saiba dançar conforme a música. Isso em 2016, abrimos o salão. Em 2017, a 3M fez algo que eles nunca fizeram, porque sempre eles pegam uma empresa, por exemplo, uma da xícara, uma da mesa. Nunca a mesma empresa. A época era de seca, e a gente tinha inovado, feito um lava rápido a seco dentro do salão da Maria Monteiro. Enquanto a cliente estava fazendo cabelo, aproveitava, os meninos lavavam o carro dela. E isso foi pro projeto. Eles falaram, cara, a gente quer o lava rápido de vocês aqui. E aí em 2017 nós montamos, em 2016, 2014, juntos, mudamos para Maria Monteiro, 2015 abrimos a 3M, 2016 abrimos o lava rápido. Fizemos um processo, até inclusive falei disso ontem, essa semana, num curso, que nós chegamos num ponto, Medina e Gu, que nós tínhamos uma sinfonia de lavagem automotiva. Era a coisa mais linda. Tinha uma equipe maravilhosa, Otaviano, Fernanda, uma equipe maravilhosa, que nós lavávamos um carro bem lavado em 30, 35 minutos. Cada um fazia uma parte, não mexia na outra, cada pano determinado, um manual de procedimento sensacional. Algo, assim, era lindo de ver. Era lindo de ver. Era uma sinfonia. Era uma sinfonia. E aí, em 2017, nós fizemos a compra de que era um dos maiores salões de beleza da cidade, que era o Estúdio. E aí, eu e a minha esposa demos um salto de fé e saímos de 8 cadeiras para mais de 30 cadeiras. E aí foi bacana que assim, que eu falo muito do poder do movimento. Um exemplo. Vamos colocar que o estúdio faturasse R$3.000 numa terça-feira. E o meu faturava 2, que o estúdio era maior que nós. Então, se você juntar os 2 salões, que aí nós juntamos, todo mundo falou que ia dar errado.
Olha as coisas que chegavam pra nós. Vocês vão colocar um bando de viados juntos. Falavam assim. Vai dar erro. Eu falei, primeiro, eu não trabalho com viados. Todas as pessoas que estão trabalhando lá são seres humanos e merecem o mínimo de respeito. E profissionais. E todos eles, você vai engolir a seco o que você tá falando, que você vai ver que vai prosperar. Duvido, tá bom. Pessoas próximas. Próximas. Falaram, vocês estão loucos, vocês vão se... Todo mundo, porque nunca se tinha feito isso na cidade. Você comprar um salão e juntar com outro salão. Os dois estavam dando bem, os dois estavam bacana. Só que a hora que nós juntamos os dois, aconteceu assim, o milagre da multiplicação, né, amor? Então, por exemplo, se você juntasse os dois, daria 5 mil. E naquela época não tinha tanta divulgação, era mais boca a boca. Então, ninguém fez divulgação que tava mudando, só mudou. De um final de semana para o outro. Pum, mudou. Levou muito tempo para esse final de semana, que tivemos que fazer reformas, tudo. Quando chegamos lá, Medina e Gu, a gente começou a faturar tipo 15 mil numa terça-feira. Tô dando um número assim hipotético para eu ter uma ideia de multiplicação. E aí o antigo proprietário falou, cara, quanto que você faturava numa terça? E eu falei, pô, eu faturava uns 2, tá, mais ou menos. Ele falou, cara, e eu falei, e você? Ele falou, eu faturava uns 3. Eu falei, peraí, então essa conta não tá batendo? Porque como é que nós estamos faturando esse valor inteiro? Foi uma coisa mágica. Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo cresceu, todo mundo prosperou. Nós multiplicamos o faturamento do salão no estalar de dedos de um final de semana para outro. Foi assim, realmente uma estratégia muito certeira. Que o dobro, né? Mais que o dobro. Assim, foi... De um final de semana para o outro, você mudou a história do negócio com uma simples estratégia. Uma decisão. E às vezes eu vejo assim, e sinto muito, sabe, Medina e Gu? Às vezes eu vejo um salão bom, mas patinando, não tá ganhando dinheiro. E eu vejo outro salão que também é bom, mas também não tá ganhando dinheiro, vivendo de prosperidade. Tá pagando as contas, porque salão entra dinheiro todos os dias. Então dá a falsa sensação de que você tá rico. Ele dá essa, porque todo dia tem dinheiro no caixa. Entendi. E eu fico pensando, se esses caras se juntassem, esses caras iam ganhar muito mais. E até nós, com outras empresas, já teve algumas empresas que eu olhei e falei, pô, aqui dava pra fazer uma collab, dava pra fazer uma parceria e uma junção. E quando você junta, assim, pra nós foi uma experiência muito rica, né, mano? O negócio é tão bom que em São Paulo, as grandes marcas, os grandes profissionais já compram, né, salões pequenos. Ele faz o profissional, por exemplo, eu, Lu Miller, sou cabeleireira famosa, tenho uma carteira de cliente maravilhosa, ele vem, paga toda a minha estrutura, né? Por quanto você venderia, Lu, o seu salão? 1 milhão, tá, 1 milhão vem pra cá. Aí coloca pra dentro. Hoje dos maiores salões. As marcas lá estão fazendo isso. O maior salão da América Latina, se não me falha a memória, se não for o maior, acho que o Luciano estava falando do nosso colaborador, que talvez vai entrar no Guinness. O maior salão tá usando essa estratégia, tá comprando outros salões e trazendo para dentro. Então, porque realmente é algo pequenos têm dias contados, porque não vai dar conta. Mas daí leva para dentro da estrutura grande e a pequena fecha. A pequena fecha. Comercial. Exato. Sim, só que é uma conta inteligente. Se ele pegar o quanto o cara fatura, ele tá só adiantando o pagamento dele. Porque o que ele vai deixar para esse salão grande... E o salão não acabar fechando, porque é muita despesa. Imagina o maior salão da América Latina. São se você pegar desde a hora que entra até lá, você aprofundando, é muita despesa. Então, você levando esses profissionais para dentro do salão, é uma conta inteligente, entendeu? E uma estratégia... Ele tá comprando faturamento. Total. Você compra uma certeza de dinheiro. E unindo força. Unindo força. E para pensar, quando você, por exemplo, vamos colocar que você já tem uma estrutura, certo? Você já tem um negócio, tá se pagando, tá tudo certo. E beleza, vamos lá que você tá tendo de rentabilidade lá, uma margem de 30%, que, pô, bacana, de lucro. Aí você traz um faturamento de 100 mil. E que você divida 100 mil. 50-50. Vamos colocar que você aumente teu custo ali vamos colocar 10 mil. Ainda te sobra praticamente 40. Sim. Então é uma estratégia muito rápida. É bom empreender. É muito bacana. E quanto mais... E assim, o poder da união, sabe, Gu? Eu pude ver de perto que realmente quando você... Da multiplicação, né? Quando você une... Tudo que você une, multiplica. Tudo aquilo que você divide, subtrai. Que sensacional. Na verdade, assim, ouvindo vocês aqui, até pegando esse gancho, nesses minutos aqui de bate-papo que a gente teve,
E esse é o objetivo desse podcast, trazer pessoas que influenciam, que inspiram outras pessoas a performarem, a acreditarem nos seus sonhos. Então, ó, só nesse depoimento que vocês dois deram agora, vocês falaram. A Lu começou falando de fé, né, de aproveitar as oportunidades. Os dois, desde o início, a visão empreendedora, serem motivados, inspirados a empreender. Falaram de gestão de pessoas, falaram de cultura de empresa, como lidar, trazer a equipe para o seu lado para você implantar, muitas vezes chegar já dando uma voadora, um bom sentido ali, a galera vai te sabotar, vai virar as costas para você. Falou, pô, de pegar de repente aí um concorrente, se tornar um aliado e parceiro, ganha-ganha, não para eu ganhar o outro tem que perder. Sim. Aproveitar as oportunidades, igual aí essa questão quando comprou o salão, viu lá a questão da escada e tudo mais, aproveitar a oportunidade da 3M, agregar valor, vender mais de um produto para o mesmo cliente, que é o estacionamento, a lavagem e tudo mais. Os caras falam, é outro nível aqui, Medina. Sensacional, sensacional. Que resumão, e nem eu tinha pensado dessa forma, que incrível. Caraca. Realmente a apresentação foi sensacional. E a gente vê vários pontos, né? Eles vão falando e a gente vai identificando um pouco do que foi a nossa trajetória também, desses desafios de parceria, de você caminhar com os grandes, ter essa visão de futuro mais atraente para você, mas não olhar só o seu, trazer pessoas. Então, assim, é muito legal tá aqui olhando um brilho nos olhos de vocês contando essa história. A gente realmente sente essa emoção e faz a gente recordar muito do que a gente viveu também, né, Gu? Assim, no empreendedorismo. Sim, essa questão aí do operacional, por exemplo, nós somos do segmento de escola de inglês, que uma realidade que eu já vi muito acontecer. O professor de inglês, ele é top, de fato dá uma aula sensacional, segura o aluno, mas quando ele entra para se tornar um professor particular, quando ele, quer empreender e ele começa a dar aula, atender ele mesmo os alunos, muitas vezes ele consegue lotar a agenda dele ali, de aula particular e tudo mais. Mas essa questão de ficar amarrado no operacional, muitas vezes eu fiquei amarrado no operacional na área comercial. E quando você está ali 10, 12 horas naquela função, você até, de fato, entrega excelência, constrói resultado, mas eu, muitas vezes, me via refém desse lado. Sou vendedor, estou vendendo muito curso, estou fechando muitas parcerias, mas não estou investindo em conhecimento para eu me tornar um empreendedor, para eu expandir, para eu crescer, até aumentava o número de vendas ali, de matrícula. Eu vejo muitas vezes eu vejo essa história de professor. Ele até consegue dar aula particular e atender várias pessoas, mas ele é um ser humano que chega uma hora que aquilo ali limita, né? Minha irmã é nutricionista e fala muitas vezes a mesma coisa. Ela todo dia tem paciente, atende vários pacientes, tudo mais. Mas limita, porque está contratando a mão de obra dela ali. E quando você, para se tornar um empreendedor, um gestor de pessoas, essa visão, de fato, é algo que eu relutava muito no meu início ali no empreendedorismo, que é você sair daquilo que você fez durante uma boa parte da sua vida, que você se sentiu uma autoridade pelo resultado ali que você construiu. No meu caso, vendendo curso, a Lu atendendo cliente, Medina vendendo curso, Fernando ali no mundo da academia. Mas você sair para começar a expandir, é você sair daquilo que te dá segurança, ter a fé para apostar no invisível, que está na sua mente, as ideias e tal, mas você tem... E aí, fala aí, Fernando. Cara, isso que você falou é muito interessante, porque assim, pouco empresário fala disso, tá? Mas isso dá um luto do caramba. Dá um luto do caramba. Você fica mal, você acha que você não tá fazendo nada, você acha que você não tá sendo mais útil para a empresa. É sair de um cargo para ir para um outro completamente diferente. E normalmente, pelo menos grande parte dos empreendedores, tiveram que construir o seu negócio. O que é construir? Tiveram que bater a massa, tiveram que colocar o tijolo, tiveram que ir para a área comercial, tiveram que dar aula, tiveram que passar por todas as áreas. E quando ele passa por todas as áreas, tudo que nós tendemos a fazer por um período, nós tendemos a ficar habituados a fazer. Depois você tem que sair, quebrar esse estado de hábito, soltar para delegar para outras pessoas, para você poder fazer uma gestão. Porque você imagina, a mente, o braço, a mente e a força de braço que construiu, por exemplo, tudo que vocês construíram e vem construindo, é uma mente diferenciada.
Sim. Então ela precisa, sim, sair do operacional e subir um degrau. Estar um nível acima para que ela possa ter uma visão de um 360, uma visão ali panorâmica e fazer muito mais coisas atualmente do que ela fazia antes. Só que sair do operacional e subir, a gente ainda ninguém faz como eu. Cara, e é um luto, e de verdade, né? Nem às vezes a gente, acho que inconscientemente até torce pro outro não fazer certo, pra você voltar lá e fazer. Eu vou lá e salve, a gente vira o salvador da pátria, vira um bombeirão, apaga incêndio, deixa comigo, e aí tudo que acontece, você fica fazendo. Eu acho que assim, às vezes eu vejo até o pessoal às vezes falando no discurso, você que faz isso, tem um tempo. Se isso já tá incomodando, calma, que você já tá passando pelo luto. Passou por esse processo, só não volta, não cai na tentação de voltar. Tem que continuar até caminhar. Estourar. Exato, porque aí uma hora vai ver que o negócio tá rodando, que as pessoas estão fazendo tão bem, ou às vezes até melhor do que você fazia, porque é o seguinte, você vai ensinar a forma que você fazia, e a pessoa vai colocar a forma dela, que é a peculiaridade dela. O que aquilo vai acontecer? Vai ficar melhor do que normalmente ficaria né, só com as suas habilidades. A tendência é que melhore. Desde que nós façamos certinho o planejamento, a organização, a gestão. Nós falamos muito disso no treinamento desse final de semana, nível de desenvolvimento e tal. Então, desde que você desenhe o processo e execute, a pessoa fica melhor que nós. Por quê? Tem tudo que nós sabemos, mas a peculiaridade dela é mais com mais. Bom, somou. Mas isso multiplicou. Sim, multiplicou, exato. Isso é sensacional. E uma coisa, eu não sei se a área da educação, né, que de vocês também sofre, mas, por exemplo, a área de salão normalmente tem muito esse problema, que é quando o cabeleireiro sai, ele leva uma grande parte do cliente, da cartela de cliente. E aí o salão diminui o faturamento, alguns salões, dependendo do cabeleireiro, pode coisa de quebrar, tá? Porque a cliente do salão, ela fideliza muito com o profissional. São Sim. raras as clientes, ou um número muito menor, que fidelizam com o salão, falando, para mim, qualquer um aqui desse salão, as pessoas se conectam com pessoas. E Sim. bacana. E eu e a Tem Lu, dois tipos de é. cliente, né? O que é do salão e o que é do cabeleireiro. Sim, e às vezes, o que eu já percebi muito? Por exemplo, o profissional pega, vamos colocar assim, o cara começou a faturar 30 mil. Aí ele deixa 15 para casa. Aí ele fala, 15? Posso levar Tô pagando 15. muito, tô deixando... Esses 15 pode ser meu. Deixa eu parar pra pensar o seguinte, se eu alocar um espaço de 5 mil, colocar 3 lavatórios, vou fazer um investimento lá de uns 50 mil, e aí faço umas cadeiras, vai sobrar 10. Porque, vamos lá que eu coloque, tem um investimento de 5, vai sobrar quase, vou ficar com 10. Ele faz essa conta muito rápido na cabeça. Vou sobrar 10. E aí ele vai. Só que quando ele monta o negócio, não é só aluguel, a água e a luz, tem uma série de custos diretos, indiretos, diversos que ele não calcula. Gestão do negócio, A gestão como um do negócio. todo, 360 E aí o cara que ganhava 15 mil passa a ganhar quase 3 mil. Por quê? Porque todo o restante dos 12 é tomado, não só dos 12, os 12 mais os 15 que ele deixava para o salão. Porque aí a hora que ele veio, ele precisa ter, as clientes dele acostumaram com uma manobrista, as clientes dele acostumaram com alguém levando café, ele precisa de uma recepcionista, quem vai limpar o salão? Só nessa brincadeira que ele colocou, a hora que ele coloca imposto, GPS, INSS, acabou, foi embora. E aí, olha como a separação, como a divisão, todo mundo só subtrai. E aí o cara vai, fica trabalhando no espaço por um período, perde metade da carteira. Por quê? Porque as clientes começam a ver que o nível caiu, não é mais o mesmo ritmo, não é mais o mesmo nível, eu chego aqui, não tenho mais tudo que eu tinha, não tem todo mundo para me paparicar e achar que a cliente não quer isso, tá nos anos 60. Sim, Vai se complicar. E aí, ao invés de falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho para a gente multiplicar o número de clientes, ou vamos fazer um trabalho para a gente multiplicar o número de alunos, porque com eu dando aula e vocês captando clientes, a gente pode fazer algo e eu ganhar muito mais, trabalhar muito pouco. Mas às vezes o olho é tão grande. Isso para mim não é empreender, tá? Isso quando a pessoa fala, quando a pessoa tem o sonho de abrir um negócio dela, a gente dá super apoio, né? Fala, o que você precisa? Faz a gestão, a gente, apoiadores total. Agora, quando você vê que é só por uma questão gananciosa, aí a gente fala, achar que o salão nada. Tá pegando muito, né? Você fala, você não entendeu nada. É triste. Todos que eu vi fazerem isso, infelizmente... E tem muito empreendedor pós-pandemia, né? Que eles aprenderam a ganhar sozinho e acharam
que ia ser fácil. Então tem muita gente voltando para casa hoje, né? Dá para falar assim, voltando para casa, porque teve a falsa ilusão de que empreender assim de qualquer jeito ia dar certo. Sim. Você pode empreender. Todos os cabeleireiros devem montar seus salões no futuro, mas tem que ser muito bem estudado. Eu estava contando uma história para ele enquanto a gente aguardava vocês. Teve uma profissional que recebeu uma rescisão de 350 mil. E ela foi simplesmente, vou montar uma esmalteria. Foi lá, montou, só que ela não colocou, eu falei para ele, a gente poderia montar uma assessoria, Fer, para antes da pessoa ir e queimar o cartucho dela, ela fazer uma assessoria, ver, e eu começaria com perguntas, porque você tem que ver a estrutura, onde vai ser, essa pessoa... Infelizmente, ela picou 350 mil, porque ela não pensou numa coisa básica que é vaga de estacionamento. Ela colocou 12 manicures e 2 vagas de estacionamento. Aí é fácil você calcular. Se você tem 12 manicures trabalhando, onde estão os 12 carros? Nem todo mundo vai de Uber, nem todo mundo é de perto, entendeu? Sim, sim. Então, você sempre tem que pensar à frente. Então, se você tem 12 carrinhos de manicure, você tem que ter 12 vagas de garagem hoje. Você não pode contar com isso. E se você colocar cabeleireiro? Mas, geralmente, quem vai fazer unha vai fazer cabelo também. Então, sempre a manicure é o carro-chefe, assim, de mandar na estrutura que você vai atender. No café, na vaga de garagem, a estrutura de banheiro, tudo isso. São muitos detalhes, né? São detalhezinhos. Aí eu estava conversando com a minha colega de trabalho, eu falei, mas isso é óbvio. A vaga de estacionamento, ela falou, Lu, é óbvio pra gente que está há 20 anos no negócio. Mas quem começou agora, é muito fácil de errar. Então a gente estava conversando sobre isso. E pós-pandemia as pessoas acharam que é só ir lá, abrir a porta e pronto, vai bombar. E a área da beleza está crescendo cada dia mais, mas também a qualidade que você tem que ver, porque a pessoa monta do dia para a noite, mas tem que ver tudo isso, qualidade, os estudos, valorizar, né, esse profissional e ver qual a qualificação dele hoje no mercado. É uma área muito boa para empreender e, como todas as outras, tem seus desafios também. Mas hoje eu percebo muito isso, sabe? Então, empreender não é ter o seu negócio. Empreender é fazer o melhor pelo teu cliente, para as pessoas que estão ao seu lado, com atitudes de visão de dono. Isso é empreender. Então, se a gente é parceiro em um negócio, a gente vai empreender juntos. Se você deixar cair papel de bala, eu vou pegar. Isso é uma atitude empreendedora. Às vezes as pessoas acham que ser empreendedor é ter o seu próprio CNPJ. E o Rufino fala uma coisa que eu gosto muito, que empreender no CNPJ do outro é a melhor coisa, porque você só tem ativo. O passivo é todo do cara. Exatamente. É por isso que você ganha na hora de entrar e ganha na hora de sair. Locação hoje em dia na nossa área de salão é muito boa. Que nem eu vi aqui que vocês vão montar um café. Gente, parabéns. Porque isso é o cuidado com o cliente também, viu? Um café. Porque às vezes o cliente está ali, aqui mesmo, vem os seus alunos, está com fome. Onde que ele vai comer? Se você coloca um café, você está tendo cuidado com o seu cliente também. Então, empreender não é só ir lá... Medina. O Café Medina. Vai ser um sucesso, viu? Então, não adianta você também só pensar, eu quero empreender e ganhar dinheiro. Você tem que pensar o seu profissional também é seu cliente. Primeira coisa. Você quer ter uma cabeça de empreendedor, você pensa assim, os meus profissionais são meus clientes também. Porque quando você tem essa mão de obra, você precisa valorizar o seu profissional. E também olhar seu cliente com esses olhos, se preocupar se ele está bem, se ele está comendo. E além do mais, está trazendo faturamento, né? Um café. Exatamente. Então, não é só porque você quer montar um café porque acha bonito, porque você está se preocupando com quem está dentro do seu negócio. Então, empreender é tudo isso. Vai agregando valor, né? Você pensar nos mínimos detalhes. Sendo uma aula de empreendedorismo, e que honra ter vocês dois aqui com a gente. E a gente vai pegando esses insights mesmo. Então, o que a Lu falou aí, esse detalhe, mas que faz toda a diferença para o negócio acontecer, a visão lá do estacionamento. Durante a nossa trajetória aqui com a escola, e olha como é maluco esse mundo do empreendedorismo, porque vocês estão falando aí do cenário, pegando como base o salão de beleza, né, que é a experiência que vocês têm,
E muita coisa eu vejo, e a gente já passou exatamente igual com escola de inglês. Que é o quê? É o romance. Às vezes a pessoa tá com aquela sede de empreender e uma frase que a gente ouve bastante, papel aceita tudo. E aí vai colocando todas as metas no papel, vou fazer isso, que eu vou alcançar esse resultado, quando eu alcançar esse resultado, vou chegar aqui. E na prática não coloca no papel os desafios e as adversidades que vai ter, né? Sim. E vocês falando ali, compartilhando essas histórias, o luto de você abandonar aquilo que você performou para depois criar essa mentalidade empreendedora. Sim. A gente vai ficar pegando aqui, isso é um empreendedorismo do mundo real, pô. Exato. Parabéns aí pela trajetória de vocês, certo? E aí, galera? Estamos retomando aqui, Fernandão. Tô com esse livro aqui, que o título já... A primeira palavra do livro já mostra o que é esse livro. Sucesso. Sucesso através dos erros. É o livro aqui do meu amigo Fernando Prax. E esse livro aqui, ele é diferenciado, porque ele tem uma dedicatória aqui do meu irmão. E eu li esse livro... E tá igual esse podcast. Várias histórias reais, histórias inspiradoras, histórias que eu lendo o seu livro, Fernandão, eu me vi em muitos momentos com estradas parecidas. Eu falei, que sensacional. O quanto que a gente, conhecendo a história do próximo, a gente pega muitos insights, conhecimento para aplicarmos na nossa vida. Eu gostaria que você falasse aí dessa obra-prima, meu irmão. Tamo junto. Não, essa aqui é especial, cara. Quando você pegou esse livro aqui, eu tenho a foto até hoje. Tem a foto, depois eu vou até postar. Tem a foto. Pô, fui lá no Campinas Shopping, na leitura. Na leitura, pô, deu uma moral. Você já tinha o livro? Né, que você já pegou? Tinha o livro, que na verdade foi antes. Foi antes. Lá no imersão. Na virada. Em outubro, eu tenho a foto, tal, você tava com o cabelão, a gente aqui e tal. E esse é um livro muito especial. E eu sempre tive muita vontade de escrever um livro, cara. Sempre tive muita vontade, mas eu não sabia o que eu podia compartilhar com as pessoas, porque normalmente livro de história, bibliografia, cara, eu não sou o Ayrton Senna, não sou... O que vou falar, né? Não faz sentido. Eu falei, cara, eu queria algo que pudesse ajudar as pessoas. Até que teve um dia que eu estava... Na época da pandemia, a gente tinha voltado, e eu lembro que eu estava muito mal psicologicamente. E aí eu lembro que a última cliente saiu assim do salão, a rua estava deserta, meio escura e tal, e aí eu apertei o botão da garagem, você sabe quando o barulho ecoa, tava tudo tão parado que o barulho era ensurdecedor. E eu peguei e falei assim, por que coisas legais acontecem com pessoas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas legais? Bum! Me veio isso na cabeça. E aí eu falei pra Lu, por que coisas ruins acontecem com pessoas legais? E eu comecei a lembrar de um monte de gente que eu conhecia que era muito boa, que era muito bacana, que era muito... Sabe? Você não via nada que desabonasse e passando por provas que não combinavam. Eu sempre até hoje acredito muito na lei da semeadura, só que eu só acreditava que existia a lei da semeadura. Então, se eu estava passando por uma situação desafiadora, é porque eu havia plantado algo e eu estava colhendo aquilo. Então eu entrei num autoflagelo muito grande. Então eu olhava a minha empresa não funcionando e falava, cara, tá vendo, você merece, alguma coisa você fez de errado para isso estar acontecendo. Então, inconscientemente, eu criei um autoflagelador. Então, cara, me culpava por coisas que, na verdade, eu não tinha essa culpa. E essa frase, por que coisas ruins acontecem com pessoas legais, começou a mudar a minha cabeça, começou a me trazer novos questionamentos. E aí, até um dia que eu peguei... E já conhecia a história de José, mas eu olhei para a história de José de uma outra forma. Então, como que isso aconteceu? Quando eu peguei e olhei assim, quem era José? Primeiro, já era um improvável. Sim. Veio. Quando chegou, ele era o cara que fazia, era o menino que fazia tudo. Tanto que é relatado que ele informava o pai que os irmãos mais velhos estavam fazendo coisas erradas e hoje era tido como cagueta, como fofoqueiro. E aí ninguém tira o cagueta, tirava ele.
Era o cara que cuidava de tudo certinho, que no quesito geral era para toda a família. Estava sempre ali buscando ajudar todo mundo e sonhador. O que que ele fez? O que é que ele plantou? Onde relata a plantação dele para os irmãos começarem a criar um ranço, criar um ódio? E o objetivo era matá-lo. Aí depois, não. Vamos vender, vamos fazer um troquinho. Aí vende. Beleza? O que é que ele fez para poder virar escravo? Onde foi a semente que ele semeou? Onde foi a semente que ele jogou para ele virar escravo? Não achei. Aí depois chega na casa de Potifar, acontece da mulher querer, né, sair com ele rejeita, vai preso. Onde foi a semente que ele plantou? Imagina o pressuposto que ele cuidava de tudo, Potifar tinha maior confiança nele. Ó, meu braço direito, cuida de tudo, deixava toda a administração na mão dele. Onde é que ele errou, fez caixa 2? O que aconteceu para ele ser preso? Onde que foi que ele estava guardando alguma coisa por fora? Essa dor, né? Não fazia sentido? Entendi. Aí depois de preso, começa a cuidar de toda a parte dos prisioneiros, até a ponto, né, relatado que o carcereiro não fazia mais nada. Ou seja, ele estava ajudando, estava servindo todo lugar que ele estava, mesmo não merecendo, que não merecia. O que ele... de semeadura, qual que era a parte? Eu queria entender o que ele tinha feito para merecer aquilo. Mas aí depois eu entendi que aquilo tinha sido uma preparação. E aí eu entendi que só não existe a lei da semeadura, existe uma lei de preparação. Que tem coisas que acontecem nas nossas vidas que não é porque nós plantamos, que nós estamos colhendo aquilo, mas aquilo nós vamos ser preparados. E aí me vinha muito na mente uma espada sendo forjada. Eu não sei aonde que eu vi essa espada sendo forjada, mas assim, me via muito claro ela passando por um processo de afiação e de batida, de marteladas e de muito sofrimento. Mas para quê? Para a hora da batalha, ela ser um instrumento, ela ser algo, ela ser realmente útil, ter um corte fino, ter um corte forte e ser uma arma de alavancagem. E aí eu comecei a entender que, pô, não é só a lei de semeadura, existe uma lei de preparação. E aí a minha grande pergunta era, por que coisas ruins acontecem com pessoas legais? Por que pessoas legais precisam ser preparadas para atingir grandes estágios, como José foi governador do Egito? Se não fosse ele, quem seria? E se ele não tivesse a coragem de passar por tudo que ele passou, quem que conseguiria depois salvar todo aquele povo? E ele fala, eu vim na frente, Deus me mandou na frente. Não foi vocês que me mandaram, vocês não estão entendendo nada, vocês só faziam parte do processo. Pô, quando eu entendi isso, já a cabeça mudou. Aí eu falei, não, agora eu entendi. Só que aí, ao mesmo tempo, eu olhei para trás e falei, quantas pessoas não tiveram essa lucidez? Quantas pessoas não tiveram essa clareza? Quantas pessoas estão se... Cara, eu tava num processo de depressão, eu perdi minha identidade, a Lu sabe. Perdi minha identidade. Aí eu falei, não, eu preciso ajudar essa galera, eu preciso estender a mão para essa galera. Mas como que eu vou fazer isso? Aí o primeiro título era Dar Errado, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Esse era o primeiro título, aí depois a gente mudou para Sucesso através dos erros. Que a ideia era que as pessoas, às vezes, a pessoa vai ler, pega o livro, às vezes até acredita que sei lá, vai para o sucesso financeiro e tal, mas é um sucesso de vida. Então a pessoa começa a aprender a entender que muitas das coisas que acontecem não é para destruí-la, pelo contrário, é para elevá-la a um nível superior, do qual às vezes nem ela tinha ideia. Você acha que José imaginava que ia ser governador do Egito lá no... Sim. Escondido. E o interessante é que eu sempre falei que tinha problema com pessoas, que eu não sabia geri-las. E o Fer, ele estava passando por esse processo de depressão, por ele defender as pessoas e ter tido muita ingratidão de uma equipe inteira, de chegar a 52 pessoas virar as costas para ele. E ele teve essa excelente ideia de pôr isso para fora, de maneira escrita. Então, ele frequentava lá, ia fazer as terapias, ia tentar se ajudar dessa maneira, e eu falei, quem sabe, né, nesse livro você... E foi a virada de chave, porque, graças a Deus, ele virou um grande palestrante. Hoje ele ajuda as pessoas geralmente, quando chega com esse tipo de problema para ele, poxa, geralmente é a não aceitação, as pessoas... não estar sendo reconhecida. Então ele tem sempre aquela palavra de conforto, aquele acolhimento. Então, assim, o livro foi sensacional para, acima de tudo, curar a si próprio, entendeu? Total, foi. E eu desenhei o livro muito voltado para o outro. Tanto que até quando o Gustavo, o
leu e eu perguntei pra ele, qual foi a parte que você mais gostou? E você me falou, e eu até estranhei, falei, cara, eu acho engraçado, e não foi só você, teve outras pessoas que me deram esse feedback também. E como é louco, né? A última coisa que eu imaginei que a galera ia curtir demais no livro era isso, porque assim, o livro é um livro de muita sabedoria. Não minha, porque tem coisa que tá aqui que depois eu fui ler e falei, nossa, onde que eu escrevi isso? Aham. Tá? Então não é me vangloriando, mas tem muito estoicismo, tem muito ensinamento bíblico, tem muita coisa assim velada, que você precisa dar uma cavucadinha para poder pegar melhor ali o que realmente está querendo dizer, a essência da frase, do contexto, muita coisa profunda. Então ele foi escrito realmente com muita visão, com muito porquê, o porquê disso por uma fase. E aí, por mais louco que seja, minha mãe mesmo falou, cara, eu falei, e aí, qual parte você mais gostou? Ela, essa parte. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Eu tenho coisas assim, profundíssimas, da mais refinada filosofia. Na verdade, foi sobre ele mesmo. Que foi ele tentar ajudar e ter sido recebido ingratidão sobre isso. E ele continua ajudando. Viu? Sim, ele não mudou nada, graças a Deus. Acho que tem coisa que a gente não pode deixar de mudar por conta do outro. A nossa essência precisa permanecer. A gente só precisa diminuir a expectativa. Então, diminuir o que eu esperava do outro. Então, hoje, tá tudo bem se eu estender a mão e quando eu estiver te puxando pra cima, você tentar me jogar pra baixo meio Simba, né? Meio Mufasa. Tá tudo certo, só desrespeita você. Tem eu vi uma vez, na época eu não tinha essa consciência de hoje, então eu achei a história super idiota. Né? Eu acho muito bacana isso, pelo menos comigo. Tem coisa que eu acho muito idiota, depois eu vejo que na verdade o idiota era eu. Eu falo, caraca, eu adoro. E aí isso foi uma dessas coisas. Então era uma história de que um sábio, um mestre, né, a floresta pegou fogo e ele conseguiu salvar alguns animais e a cobra ele não conseguiu tirar. E aí ele voltou e ela estava assim, né, numa situação meio com algo em cima, algumas madeiras em cima, enrolada num tronco, e o tronco pegando fogo, cada vez pegando mais fogo, e ele tentava pegá-la, e toda vez que ele tentava pegá-la, ela picava ele. E aí ele tirava a mão correndo para não pegar, e aí ele ia tentar de novo, e ela tentava picar ele de novo, e aí tinha algumas pessoas vendo, né? Normalmente sempre tem alguém que está fazendo alguma coisa, os outros estão vendo, estavam gravando para postar depois. E aí essa galera falou, meu, deixa de ser tonto, cara. Você tá tentando ajudar esse infeliz, já que esse infeliz só tá te fazendo, só tá te machucando, só tá tentando te pegar. Se ele te pegar, você tá ferrado. Ele falou assim, não tem o menor problema, eu continuo pegando. Ele falou, não, você tá de sacanagem. Por que você tá fazendo isso? Ele falou, a natureza dela é essa, é machucar. A minha é ajudar. Então tá tudo certo. Cada um tá fazendo o que nasceu pra fazer. Eu falei, na época, eu falei, nossa, que história tonta. Hoje eu falo, caraca, faz muito sentido. Cada um tá fazendo o que tem que fazer. Então, todas as vezes, isso tem no livro, eu sempre falo, se existir duas formas, dois caminhos para você estar, duas poltronas para você sentar, uma é a poltrona de quem vai enganar e a outra é a poltrona de quem vai ser enganado. Não existe outra situação nessa relação. Um vai ter que enganar e o outro vai ser enganado. Qual poltrona você sentaria? Amigo, te enganar, eu sei as coisas que eu vou colher. Então, eu escolheria continuar fazendo a minha parte. Então, se você optar em me enganar, é contigo. Então, isso muda tudo. Então, você para de sentir as picadinhas das cobrinhas, sabe? As picadinhas bobinhas. Porque você fala, eu tô fazendo a minha parte, é por mim, não é mais por você. Minha parte é te tirar do fogo. Se você tentar me machucar e acabar até me machucando, tá tudo bem, essa é a tua natureza. Não muda nada. Não mudo por conta de você. Continuo fazendo a minha parte. É isso. Pô, mudou tudo, né? Sensacional, sensacional. É bonito ver o seguinte, né? Porque no mundo do empreendedorismo, normalmente a gente vê o homem ali se destacando, a mulher se destacando, e a gente sempre tem essa curiosidade de saber o que tem por trás, a família. E é muito bonito, Lu, ver a maneira como você admira o Praxis, Fernando Praxis. Sensacional, acho que esse é o valor, sabe? Quem ele representa dentro de casa, quem você é pra ele, a parceira que você é dele também. Então essa sintonia que vocês têm é muito legal de sentir esse ambiente aqui, de realmente do valor da família, de correr pelo certo, de independente do que aconteça, vocês estão ali para ajudar pessoas, né? A história que você falou aí de José era um escolhido, ele já era diferente, foi ingênuo, contou seus sonhos, e quantas vezes a gente não cai nessa de falar os nossos sonhos para as pessoas, e infelizmente a gente tem que ser tratado nesse processo, como você falou, a espada, né? O ferro afia o ferro, né? Assim o homem e o seu amigo.
Então a gente vai passar pelo fogo, a gente vai passar pela prova, mas nós somos vencedores, né? Então, o Senhor te levantou nessa geração, que bênção, entendeu? Nitidamente você é um cara muito correto no seu jeito de agir, de falar, a gente sente isso, mas até a gente trabalhar nessa parte de gestão mesmo, trazer mentalidade para as pessoas, começa em nós, né? Então, todo esse processo que todos nós mentores, né, que vai segurar na mão de alguém para levantar, você corre o risco de tomar uma picada. Exato. E não desistir daquela pessoa, ir até as últimas consequências, e muitas vezes a gente sofre por isso. Eu queria saber de você, como um mentor, uma pessoa que escreveu um livro, muito legal ouvir a sua mentalidade, a exposição, a forma como você traz isso pra gente, fica muito claro. Mas eu queria saber pra você como lidar com alguém que você não quer perder ali na equipe, que você vai até as últimas consequências mesmo pra resgatar essa pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu já tive uma visão muito diferente disso do que eu tenho hoje, tá? Então vou te falar o que hoje, como hoje eu vejo isso. Antigamente, Medina, eu achava que você não podia abandonar as pessoas, que você tinha que ir até o final, e se precisasse pular num poço muito profundo, que talvez você não voltasse, você deveria mergulhar. Essa era a minha visão. Hoje, eu tô com uma visão um pouco diferente, que daqui a um tempo pode mudar e eu não vou me importar com isso, mas hoje a minha palavra tá assim, a mesma mão que eleva também pode ser a mesma mão que rebaixa. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, hoje vamos colocar que eu tenho um colaborador que tem habilidades, tem talentos, tem coisas muito boas, e a gente está tentando, e todas as vezes que a gente vai colocar a mão, ele vai, pica, machuca, machuca, não quer. Tudo que foi possível fazer foi feito. E ele não subiu. Hoje eu aprendi, estou aprendendo ainda, tá? Não posso falar que eu aprendi, porque ainda para mim é muito desafiador fazer isso. Eu me sinto muito mal quando eu demito alguém, porque eu sinto que poxa, talvez eu poderia ter feito algo diferente para essa pessoa e não fiz. Então sempre antes de demitir alguém, eu tento seguir algumas regras, eu tento responder algumas perguntas para mim. Eu fiz tudo que eu poderia fazer por essa pessoa? Normalmente a resposta sempre é ainda não, ainda posso fazer mais. Quando eu chego tipo assim, fiz. Segunda, eu fui 100% verdadeiro com essa pessoa, porque, por exemplo, às vezes, tudo é processo. Então você tem que ter dedos para falar com as pessoas, o que às vezes acaba te impedindo de ser sincero. De chegar e falar assim, irmão, tá uma porcaria o que você tá fazendo. Tá ferrando todo mundo. Você não tá percebendo? Todo mundo, você tá ferrando com a cadeia inteira. Você tá sendo mesquinha, você tá sendo egoísta, você tá sendo um futriquinha. E aí? Mau exemplo. Não, às vezes você tem que... E assim, eu tenho aula, eu tenho um treinamento sobre feedback. E mesmo assim eu sei do desafio que às vezes você dá um feedback quando você está emocionalmente envolvido. Então, o cara acabou de ir lá e falar mal de você para uma cliente, falar uma bobagemzinha lá, uma piadinha tonta. E aí você tem que chegar e dar esse feedback, mostrar pro cara que isso que ele tá fazendo tá prejudicando ele, e que se tiver qualquer problema é só ele chegar e falar, e se a gente tiver errado, a gente vai ter maior humildade de pedir desculpa e corrigir. E se teve algo que nós fizemos, me perdoa, mas me fala para eu poder corrigir. Agora você falar pro outro, você não tá me ajudando em nada. Pelo contrário, você está tentando catar, você nem tem certeza que você está certo, você está tentando pegar a opinião dos outros para poder acrescentar a sua e falar, tá vendo como eu tô certo? Para quê? Para estar certo? Se eu tiver errado, eu te peço desculpas. Não precisa. Claro que nem todo mundo pensa assim, as pessoas estão sempre evitando o conflito. Então, chamar para conversar é ter conflito, quando na verdade não. Chamar para conversar é alinhar para não ter conflito. Mas as pessoas evitam. Até hoje eu venho falar, Gu, preciso falar com você. A gente já fuga, o cérebro já ativa. Fuga ou luta, a pupila dilata, a mão começa a transpirar. Cara, é padrão. Encara como um confronto pessoal. Confronto, total. Tanto que, cara, uma das técnicas de feedback é você começar com um elogio para abrir o campo de escutatória. Quando, na verdade, é o oposto. Mas tudo bem, fomos pareados, fomos desenvolvidos assim. Ok? Mas aí, as 3 perguntas. Primeira, se eu fiz tudo que eu poderia fazer. Se eu tô sendo realmente sincero, se eu falei tudo como eu sinto, como eu vejo, sem nenhum tipo de máscara, sem nada, zap, nada. E se eu dei todos os treinamentos que essa pessoa poderia, ou seja, se tem, às vezes, por exemplo, é uma pessoa que eu sei que o Gu é um cara que tem uma habilidade num determinado quesito, e eu conheço o Gu, e eu sei que se eu pedir pro Gu bater um papo com ele, o Gu vai bater um papo com ele, pode ser que transforme a visão dele. Então eu faço sempre essas 3 perguntas. Se eu fiz as 3, aí é aquela mesma mão que estava elevando, é a mão que rebaixa e fala,
Beleza. Então hoje eu estou trabalhando para entrar nesse ritmo. Se tá certo, se tá de verdade, ainda não sei, vou ver os resultados. Mas hoje eu tô com essa mentalidade, sabe? Tipo, beleza, se eu fizer tudo que tem que fazer, eu não posso mais ficar perdendo tempo com pessoas que realmente não querem fazer acontecer nas suas vidas, não querem realmente mudar. Então, como eu percebo uma coisa rapidinho, às vezes nos treinamentos, a gente termina o treinamento, tá ali falando com a pessoa, e aí a pessoa tá de frente com um especialista. Então tem uma área que a gente é especialista, então como eu tô aqui falando com o Gustavo, tô falando com você, vocês são especialistas na área de escola, e vamos colocar que eu tenho uma escola, eu vim aqui para aprender com vocês. E aí chegou na mesa aqui, eu começo a falar e não escuto. Ou seja, eu estou diante de dois especialistas que manjam da parada e na mesa eu sou o que mais falo. Ou seja, eu não estou aprendendo nada. Sim. Então, quando eu vejo às vezes essas coisas acontecerem, se deixar, eu fico a noite toda falando, dando ideias, fazendo... Mas quando eu já começo a ver que a pessoa é a que mais fala, e se é na praia dela, eu escuto a noite inteira. Vocês falam, é que eu fico 10 dias aqui ouvindo vocês, porque... Só anotando, porque, pô, eu sei que vai vir chumbo grosso aqui, eu vou aprender pra caramba. Agora, quando não é a área dela de especialização e ela tá querendo se justificar pelos resultados que não estão dando certo, para falar que está fazendo as coisas certas, que o mundo está conspirando contra ela, aí, meu amigo, eu rapidinho dou um jeito de cortar e vou embora, e saio, porque é esse lance da mesma mão que eleva, também é a mesma mão que rebaixa, e fala, tá tudo bem, já entendi. Infelizmente vai ter que se queimar mais um pouco, vai ter que estar mais ou menos quase morta, para a gente poder tentar ajudar. E se precisar nessa hora, eu vou e ajudo, mas dependendo como tá, se tá muito eufórico hoje, eu tira um pouco o pé do acelerador. Para você, Lu, como é para você, né? Você falou que você teve muita dificuldade para fazer gestão de pessoas, depois desse tempo de carreira, desse período aí com o Praxis, vocês trocando informações, como é hoje a Lu gestora? Eu aprendi duas coisas. Eu falei para o Fer esses dias, foi um insight nessas palestras que eu andei assistindo, e uma vez eu tive essa virada de chave. Eu aprendi duas coisas. Falar seja bem-vindo quando está chegando na equipe e falar tchau quando está demais. Isso para mim é, assim, hoje na gestão é importantíssimo. Não me apego mais com pessoas, mas faço o possível para ajudá-las enquanto estiver comigo. Eu estou com um caso assim atualmente que eu ando meio assim. Se eu tiver que falar tchau, filha, eu vou falar e não sem apego. Isso acho que em todo setor, né? No emocional, na vida profissional, na vida em casa, você tem que saber falar não também. Isso é muito bom. E falar tchau. A hora que você fez a pergunta, eu ia brincar e falar assim, você aprendi duas coisas, matar e esconder o corpo. Mais ou menos isso. Dá vontade, né? Mas brincadeira. Além dessa parte da gestão, você também é maquiadora, então eu queria que você contasse também um pouquinho dessa parte, né? Desse amor que você tem pela beleza. A maquiagem já não é assim, é amor de verdade. Ser gestora, muitas vezes eu caí de paraquedas, né? Mas porque eu via que eu podia fazer algo mais, que eu podia montar um negócio diferenciado, mas a maquiagem foi sempre, desde criança, eu sempre gostei e tinha parado por questões de espaço. Quando nós integramos no outro salão, fizemos a junção, não poderia ser mexido nos maquiadores que tinham no ambiente, então eu não poderia estar atuando. E quando veio a pandemia, eu tinha trabalhos para entregar e não tinha profissional. O que eu tive que fazer? Pegar minhas coisas e começar de novo. Então eu me aperfeiçoei. Hoje eu sou especialista em pele blindada e meu atendimento é com noivas, especializado para noivas. E é assim, um ramo que eu deixaria hoje só para transbordar na vida das pessoas, para eu estar dando curso, para eu estar ajudando as pessoas, uma mentoria, mas é por amor que eu tenho a maquiagem, sou maquiadora no meu negócio. Uau, sensacional. Inclusive, eu tive um período da minha carreira, né, que eu fui maquiadora também, inclusive aprendi muito, e fiquei muito feliz de conhecer vocês lá no Imersão, né, que a gente esteve, sensacional.
E é legal essa parte da maquiagem, né? Porque ali, enquanto você tá atendendo o seu cliente, cada pessoa é uma nova história, né? Sim. E eu acho que vocês vivem... Aqui, né, na escola, a gente tem muito isso com os alunos também. Cada um traz a sua vivência. A gente tem muito isso de acolher os alunos. Eu acho que com vocês, com seus clientes, não é diferente. E meio que você se torna ali um ouvinte também do seu cliente, né? Você Então, tem alguma situação, assim, que você lembra alguma história de alguma situação com o cliente que te marcou, que você fala, nossa... Compartilha com a gente aí. As noivas, né? Eu tive uma noiva que ela falou que não ia casar, porque ela estava muito nervosa. Essa aqui foi a mais marcante para mim, porque eu fiquei desesperada. Fiquei pensando no noivo. Terminei a maquiagem, ela estava brigando com ele pelo celular. Ela falou assim: eu não vou casar, não vou mais. Aí eu falei: não, como assim? Aí eu falei: você está brincando. E quando eu fico nervosa, dá crise de riso, né, amor? Quando ele me pediu em casamento, deu uma crise de riso em mim dentro do shopping. E esse dia deu uma crise de riso. Eu: como assim? Você não vai casar? Comecei a rir. E ela falou: tô falando sério, eu não vou. Pode cancelar tudo, pode falar. E não vou, pode falar lá fora que eu não vou. Eu falei assim: não, calma. Fechei, tranquei a porta da minha sala. Falei: vamos conversar. O que aconteceu? Não, porque eu comprei a área externa e eles estão me enfiando lá dentro, e o meu marido, ela já estava morando junto. Por causa da pandemia, eles anteciparam, né, o relacionamento de morar junto. Aí e ele é um bocó, eu sei como que ele não quer resolver, então eu não vou, ele vai ficar lá sozinho. Aí eu peguei, acalmei ela e percebi, né, você tem que ser muito rápida, assim, eu percebi que ela era um pouco mimada. Aí eu falei assim: já sei, vou ligar pro pai dela, né? Liguei pro pai dela: olha, sua filha tá falando que não vai casar. Não, pelo amor de Deus. Eu falei: então você vem aqui e faça alguma coisa, porque eu percebi que o pai ficava passando tudo pra ela. Então, filha, ele, ao invés de falar, ele tá... Eu falei: então você vem aqui resolver, porque eu terminei a maquiagem, eu preciso trocá-la, já tá dando horário, ela atrasou 1h30 por causa disso. E daí eu preciso resolver. Aí ele foi, conversou com ela, saiu, ela já estava limpando. Aí pode retocar minha maquiagem que eu vou. Ela era impulsiva. Aí eu peguei e retoquei a maquiagem, troquei ela. Ela desceu a escada, nem deu tempo de fazer o que a gente faz, o finalmente lá, de colocar a musiquinha e tal. E quando menos eu espero, como ela teve esse atraso, o motorista dela também não achou que ela não ia mais, não foi buscar. A hora que eu saí para resolver, eu voltei, cadê ela? Ela pegou o Uber e foi, porque ela estava desesperada, porque já tinha caído no ouvido dele, que ela não ia mais. Nossa. Aí na segunda-feira, e ela já estava me contratando, já pedindo para eu ser testemunha dela, que ela ia mover um processo no negócio, e enfim, saiu de lá com o processo pronto na cabeça. Fiquei esperando ela na segunda para saber. Aí, graças a Deus, ela falou que chegou lá, se desculpou com ele, os dois choraram e casaram. Ai, ainda bem. Glória. Então, essa é a história mais marcante. E as outras, os romances, eu gosto muito das histórias. Eu sempre pergunto para a noiva: como que você conheceu ele? Como foi? Porque várias pessoas que chegam lá querem saber a nossa história, né? Então, eu fico muito feliz quando a pessoa se interessa pela nossa história. E daí eu penso nisso, que a noiva gosta de estar contando, e realmente é assim, transformador o ambiente, parece que vem assim um céu ali, né, e anjos, porque é o sorriso, transborda aquele amor, né, que ela sente pelo noivo. Então, é muito legal ouvir as histórias. Que legal. Mas a história mais marcante foi essa. Lembra aquela também de uma noiva que a Bíblia estava aberta na sala da noiva? Ah, isso foi... esse foi no dia que ela entrou, a gente ia servir o café, era o mesmo versículo do que tinha revelado que ela tinha perdido o marido, né? Sim. E esse era o segundo. E daí, esse foi muito bonito, porque ela começou a chorar. Aí ela falou: foi esse versículo que o meu pastor revelou diante do meu atual marido, que eu conheci dentro da igreja. Perguntou se a gente sabia, vocês sabiam disso? Não tem a menor possibilidade, nosso contato é você. Aí é Deus, estava aberta certinho. A presença de Deus. No versículo dela foi assim, foi sobrenatural. Outras histórias que eu gosto muito, quando, assim, vamos pôr que 90% das noivas, eu pergunto: como foi que você achou o salão?
Eu já tinha ido em vários salões e eu já estava desesperada que eu não estava me conectando, mas aí eu falei, Deus, mostra o salão certo. Aí, de repente, caiu lá no Instagram, Estúdio Miller Noivas. Então, aí é a minha fé em Deus que eu tenho, porque eu faço essa oração. Deus, me traga as noivas que o Senhor quer que eu atenda. Não sobre mim, mas sim sobre o que eu posso estar fazendo na vida delas, né? Então, eu tenho muito feedback das noivas que falam, você é um anjo da minha vida, você veio na hora certa, graças a você. Então, porque naquela hora ali da saída do salão pro altar, é uma hora muito assim, estressante, muito decisiva ali, o que ela tem que fazer, o que ela tem que ir, né? Então, nessa hora, sempre eu tenho uma palavra, sempre eu tenho um abraço e dá tudo certo. Eu amo o que eu faço nesse quesito de atender noivas. Foram várias histórias incríveis. Gostaria de coração mesmo agradecer a presença desse casal que a gente ama, pô. Tanto eu quanto a Medina temos muito carinho, respeito, admiração por vocês, pelo convívio com vocês, pela amizade, pelo caráter que vocês sempre mostram, pelas histórias. E antes de fechar aqui esse podcast, que são muitas histórias e não é nenhum convite, é uma intimação para vocês estarem aqui mais vezes com a gente. Com certeza. Nós gostamos de ouvir essas histórias que inspiram. Mas eu queria deixar uma última pergunta para cada um. Na verdade, não é nem uma pergunta, uma mensagem. Que mensagem que você, Lu, que você, Fernandão, gostaria de compartilhar para as pessoas que vão estar assistindo, estão nos assistindo? A mensagem é que não desistam dos seus sonhos e coloque sempre à frente Deus. Se o negócio dá certo, é porque Deus está nele. Amém. Uau! Amém! Amém. Caraca, que profundo. A minha mensagem é que não vai ser fácil. Não vai ser fácil e vão ter muitos desafios. Mas quem te levantou para esses desafios é muito maior para poder te levar até onde você almeja chegar. A vitória só vem para os fortes. A vitória só vem para aqueles que não desistem. Então, não importa a tempestade, não importa o desafio que você esteja passando. O ponto mais escuro é sempre a aurora. E depois da aurora, vem o amanhecer. E aí, depois que o dia amanhece, a gente entra no chão de pilares, né? Clareou. Show de não bola. Não podemos esperar pouco de um Deus tão grande, né? Que a gente serve. É bonito. Verdade. Quero agradecer imensamente a Medina, ao Gustavo. Vocês são um casal também que nos inspira, um casal super empreendedor, um casal que a gente vê muito Deus na vida de vocês. Sou assim, me sinto lisonjeado de poder chamar vocês de meus amigos, de ter vocês no meu ciclo social. Muito, muito obrigado por esse projeto e pelo impacto que vocês têm na vida de tantas pessoas. Eu sou fã de vocês e que Deus continue abençoando vocês grandemente cada dia mais. Amém, amém. Amém. Tamo Gente, eu Quero assim, agradecer também e falar que eu sou muito fã do casal. Lu, valeu. é recíproco, vocês sabem. É que assim, gente, pela telinha não dá pra vocês sentirem a emoção que tá aqui. Exato. Mas é forte, é forte. Só quem passa aí pelo processo realmente sabe como que essa carreira, essa construção, não só no profissional, mas familiar, a base, a mentalidade, se reconstruir, aprender com os erros. Então, gente, que papo bacana. E é isso que a gente quer levar para vocês. Conhecimento, pessoas com autoridade, pessoas que sabem do que estão falando, com carreira, com conhecimento. Então, a gente só tem que agradecer. Foi enriquecedor ter vocês aqui hoje. Muito obrigada. Uma honra Muito estar aqui com obrigada. vocês. Esse é o primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Valeu, Fernandão. Tamo junto, meu irmão. Gratidão, gratidão. Aqui, ó. Fechou. Valeu, pô, de coração. Tamo junto. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio do Podcast.